Sabe, a ideia de que nós temos uma alma imortal é um pilar para muitas crenças, né? Mas e se a origem dessa ideia não for exatamente o que a gente imagina? É sobre isso que vamos conversar aqui, analisando os argumentos centrais do livro A Lenda da Imortalidade da Alma. E o legal é que o autor começa de um lugar que muita gente vai reconhecer. Ele admite que, olha, ele mesmo já pensou exatamente como a maioria, que temos uma alma, que ela é imortal e que o nosso destino depois da morte é o céu. Um ponto de partida bem familiar. É aqui que a coisa começa a ficar interessante. O livro lança uma pergunta que, vamos combinar, é bem provocadora. E se essa crença tão fundamental, na verdade, tiver raízes fora da própria Bíblia? Para começar a responder essa pergunta, a primeira parada dessa investigação foi voltar lá atrás. Um mergulho fundo, mas bem fundo mesmo, nos textos bíblicos originais. E olha só o que essa investigação encontrou. Algo que pode ser uma surpresa e tanto. Nos textos originais, em hebraico e em grego, existem mais de 300 referências que falam sobre a morte da alma. Isso mesmo, 300! Mas calma aí, como assim morte da alma? Para entender isso, a gente precisa olhar para o significado original dessas palavras. O livro argumenta que os termos em hebraico e grego para alma, na verdade, não falavam de um espírito, de um fantasma que vive dentro da gente. A ideia era outra. Era o ser vivo por completo, uma criatura que respira. Então, o ponto central do argumento é justamente esse contraste. De um lado, tem a visão mais comum, que separa o corpo da alma, e do outro, a visão que o livro defende, uma visão holística, que vê o ser humano como uma coisa só, indivisível. A diferença é sutil, mas gigante. A gente não tem uma alma, a gente é uma alma. Ok, mas aí surge uma dúvida, né? Se a alma pode morrer, como é que ficam aquelas histórias famosas da Bíblia que parecem provar exatamente o contrário? Pois é, o livro mergulha nisso também, desconstruindo uma das parábolas mais conhecidas. Vamos pegar um exemplo clássico, a parábola do rico e Lázaro. Muita gente olha para essa história e vê ali basicamente um mapa detalhado do que acontece depois da morte, descrevendo o céu e o inferno como lugares para onde a gente vai logo em seguida. Só que o livro questiona justamente isso. Será que a intenção era essa mesma? Será que Jesus queria que as suas parábolas fossem lidas como um guia literal do além, um tipo de GPS espiritual? E a resposta, segundo a análise do livro, está na própria Bíblia. O próprio Jesus explica por que usava parábolas. Ele dizia que falava assim para que alguns, vendo, não vejam. Ou seja, as parábolas eram, na verdade, uma forma de esconder uma mensagem e não de explicá-la abertamente para todo mundo. Então, a conclusão a que o livro chega é que essa parábola não era uma aula de teologia sobre o que acontece depois que a gente morre. Era muito mais uma crítica social, sabe? Uma crítica à hipocrisia e à falta de justiça aqui na Terra, usando uma historinha que o público da época já conhecia para passar a mensagem. Bom, mas a investigação não fica só nos textos antigos, não. O livro dá um salto e vai buscar uma pista na ciência moderna, explorando essa conexão profunda que existe entre quem a gente é e a nossa biologia. E aqui a gente entra num caso da medicina que é super famoso, lá de 1848. É uma evidência que vem de um lugar bem inesperado. A história impressionante de um trabalhador ferroviário chamado Phineas Gage. Olha, a história do Phineas Gage é chocante. Ele era um cara super responsável, querido por todo mundo. Aí, num acidente terrível, uma barra de ferro atravessou o cérebro dele. O cara sobreviveu, o que já é um milagre, mas o Phineas Gage de antes simplesmente não existia mais. A personalidade dele mudou da água para o vinho. E o que esse caso sugere é algo bem radical, né? Que o nosso caráter, as nossas memórias, a nossa personalidade, tudo aquilo que a gente costuma associar à alma, na verdade, está totalmente ligado ao nosso cérebro físico. A pessoa que somos parece estar escrita na nossa biologia. Então, quando a gente junta essa análise dos textos bíblicos com essa pista da ciência, o livro chega a uma conclusão que meio que vira de cabeça para baixo a ideia tradicional de vida, morte e, principalmente, de ressurreição. Pensa bem, se a gente é um ser completo, indivisível, a morte deixa de ser uma passagem, uma viagem da alma para outro lugar. Ela se torna o fim da pessoa por inteiro, um estado de inconsciência, como um sono. E isso muda tudo. A esperança não está mais em ir para o céu logo depois de morrer, mas sim na ressurreição futura da pessoa inteira.
No fim das contas, a tese central do livro pode ser resumida numa frase bem curta, mas poderosa. Nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. Quer dizer, a nossa identidade não é um fantasma dentro de uma máquina. Nós somos a máquina e o fantasma, tudo junto e misturado, uma coisa só. A gente percorreu então toda a jornada do livro, né, saindo daquela crença comum e chegando numa reinterpretação totalmente diferente. E no final, a gente fica com essa pergunta no ar. Se a nossa mente, a nossa personalidade, a nossa consciência, se tudo isso vem do nosso cérebro físico, o que isso significa de verdade sobre quem nós somos?